Olá, alunos lindos do quinto ano, tudo bom com vocês? Belezinha? Vamos lá. Hoje nossa aula de ciências do dia, hoje aqui dia da semana, dia 17, não é mesmo? Dia 17, nós vamos fazer a revisão, a correção e revisão da nossa aula ao vivo da semana passada. Foi muito legal aquele momento com vocês, e nós vamos fazer a correção da aula e também buscar uma revisãozinha, né? Porque os assuntos ficam distantes e nós temos que estar sempre retomando esses conceitos. Tudo bom com vocês? Morrendo de saudade? Que fofura! E lembrando também que essa semana, hoje, né, quarta-feira, amanhã, quinta-feira, nós teremos também outra aula ao vivo. Te espero aqui no nosso canal, na nossa salinha virtual, não é mesmo? Eu na minha e você na sua. E nós vamos ter momentos muito legais, bastante, né? É emocionante. Sempre que a gente se reencontra, eu fico feliz, porque eu lembro do rostinho de vocês. Cada aluno tem uma história, e aí a gente acaba repassando essa história, contando, né, sobre vocês para a família. Então isso é muito legal, e rever vocês é muito, muito bacana mesmo, sempre. Bom, hoje nós vamos começar a nossa revisão e a nossa correção. Vamos começar com a correção. Nós estamos aqui nessa página 30, não é? Esse anexo 2. Eu pedi que vocês primeiro respondessem, no segundo momento recortasse e aí sim colar no caderno, tá bom? Colocando a data, tudo muito bem organizadinho, para depois não ficarmos perdidos. E aqui está uma revisão do sistema circulatório. Eu gosto muito desses esquemas, e vocês vão ouvir essa palavra e vão perceber que existem esquema em todos os conteúdos. Português, matemática, fica mais fácil, é um resumo, seria um resumo desenhado sobre um determinado assunto. Aqui, no caso, nós estamos vendo o sistema circulatório. Já estudamos anteriormente outros sistemas, né? O muscular, o esquelético ou músculo esquelético, o digestório e o respiratório, e agora estamos no sistema circulatório. Relembrando, vamos lá numa breve revisão, que o ser humano, ele se organiza, o corpo do ser humano, a partir de uma célula. Esse conjunto, as células juntas, elas se agrupam e formam um tecido. Os tecidos se organizam e formam os órgãos, e os órgãos formam os sistemas, no caso digestório, respiratório, circulatório, vão organizar todo o corpo humano. Então, nós já vimos que também existem tipos de tecidos celulares, não é? Células diferenciadas para partes diferenciadas do meu corpo. Eu tenho tecidos celulares, o epitelial, que reveste todo o corpo. Eu tenho o conjuntivo, que ele dá sustentação ao corpo humano, e na sua formação existe colágeno e a elastina. Eu também tenho o tecido muscular, que é formado por células alongadas, especializadas na contração. E tem o sistema nervoso, que nós iremos estudar ainda, as células nervosas que formam o sistema nervoso. Elas são formadas todas por células nervosas, e aí você observa que um tecido epitelial, ele é diferente do muscular. Se nós fôssemos observar esses tecidos, né, pedacinhos desses tecidos no nosso organismo, através de um microscópio, você observaria a formação diferenciada. Então, nós estamos estudando, já sabemos também, né, essa questão dessa formação dos tecidos. E nós entramos na aula anterior a essa, nós falamos sobre os vasos sanguíneos, que eles se dividem em veias, artérias e
capilares, tá bom? Importante vocês lembrarem que artérias são vasos de saída desse sangue. As veias são vasos de chegada. Vamos repetir, a artéria ela é responsável pelo sangue que sai do coração. E as veias são os vasos responsáveis por levar esse sangue ao coração. Um é de saída, o outro é de chegada. Artéria, saída, veia, chegada. E os capilares são os vasos onde ocorrem as trocas gasosas, não é? Bom, e agora, hoje, nós vamos estudar, vamos falar, já falamos, né, dos vasos sanguíneos, e nós paramos na página 302, justamente na atividade 1. Então, aqui vamos fazer essa correção junto com uma revisão. O sistema circulatório. Crianças, atenção agora. Stop, please. Comigo. Quando você olhar uma atividade como essa aqui, que tem, né, várias setinhas, o que o aluno faz? Ele, de início, ele já começa a ler lá em cima e vai respondendo. Não, você tem que observar que ele é todo ramificado de um lado e do outro. O que é ramificado? Ele vai dando continuidade. Olha, uma setinha, ela continua. Então, ela vai dando continuidade às informações. Eu não posso sair respondendo sem eu comparar se a informação que ela está dando é pertinente ao nome que eu escrevi. Ok? Então, vamos aqui. Sistema circulatório é formado por... O que forma o sistema circulatório? Bom, professora, eu sei que é o coração, o sangue, os vasos sanguíneos. O coração bombeia o sangue, é isso? E aí esse sangue vai sair por vários diferentes vasos. Ok. Agora, se você resolve colocar aqui a palavra sangue, está errado. Por quê? Professora, não está errado não. O sistema circulatório é formado por sangue. Sim, só que se você pôr o sangue aqui, fica errado. Porque a informação que dá continuidade ao exercício diz assim, mantém a circulação do sangue. Ah, então é o sangue que mantém a circulação do sangue? Não, é o coração que mantém a circulação do quem? De quem? Do sangue. Vocês estão vendo como uma informação cola na outra? Então, o sistema circulatório é formado pelo coração, que mantém a circulação do sangue, que é um líquido formado. Aí, por quem esse sangue é formado, não é? Se eu colocasse aqui o coração, é um líquido, essa informação aqui, se tivesse coração aqui, estaria certo? O coração é um líquido? Não, vocês estão percebendo essa informação abaixo, ela tem que ser levada em consideração? Então, vamos continuar. O sangue é um líquido constituído por... Ah, eu sei, professora, o sangue, eu sei a composição dele. Tem plasma, tem glóbulos brancos, tem plaquetas, tem glóbulos vermelhos. Posso colocar em qualquer lugar? Porque a informação que está aqui embaixo é a função de cada um. E aí eu tenho aqui, eu botei plasma, deixa eu arrumar aqui o meu plasma, pronto. Plasma, a função do plasma. Bom, eu acho que é plasma, então vamos tentar. Plasma. A função do plasma é transportar os nutrientes, os gases, os hormônios e outros elementos por todo o corpo? Sim, então plasma está certo. Imaginem se eu colocasse plaquetas aqui. A função das plaquetas faz de conta que eu escrevesse aqui plaquetas. Eu quero começar por plaquetas. Eu acho esse nome bonitinho, então eu vou colocar plaquetas. Ia dar errado, porque a função da plaqueta, ela participa da coagulação do sangue, ou seja, ela age, interrompendo qualquer machucado, um sangramento. Então, não poderia ser
plaquetas aqui de maneira nenhuma. Aqui seria a única informação correta, é o plasma, que tem essa função aqui. Vamos ler qual é a função do plasma. Estou esperando vocês fazerem leitura junto comigo. Muito bem. Transportar os nutrientes, os gases, os hormônios e outros elementos por todo o corpo. Muito bem. Os glóbulos vermelhos. Será que a função dos glóbulos vermelhos, que também é conhecido como hemácias, isso é importante, glóbulos vermelhos também são conhecidos como hemácias. E ela tem a função de, os glóbulos vermelhos ou hemácias, transportar o gás oxigênio para as células. Essa é a função dos glóbulos vermelhos. E os glóbulos brancos, qual é a função dele? Sim, fazer a defesa do organismo contra a presença de invasores, como bactérias e vírus. E as plaquetas, sim, elas participam da coagulação do sangue. Olha, vou dar uma dica para vocês. Isso aí é extremamente importante. Eu queria muito pedir a vocês que, por favor, fizessem essa revisão aqui, leiam isso aqui. É importante você ter esse domínio. Nós temos até umas imagens no livro e também eu acredito que eu passei para vocês um slide com essas imagens, tá bom? Então, assim, esses assuntos, crianças, vocês precisam dominar. Vocês precisam saber que o sangue ele é formado por essas 4 partes aqui, pelo plasma, pelos glóbulos vermelhos, pelos glóbulos brancos e pelas plaquetas. Isso é extremamente importante. E qual a função delas, tá? O plasma tem a maior parte, 55%, glóbulos brancos e plaquetas, 4%, e os glóbulos vermelhos, 41%. Essa parte, principalmente a página 297 do livro, é importante que vocês façam essa leitura para que você domine esse conceito, ok? Bom, vamos continuar então aqui. O sangue, aí vem a informação, circula dentro da pele? Não, dentro de vasos sanguíneos, sim, que estão internamente abaixo da nossa derme, da epiderme. Eles podem ser, aí tem nós estudamos que os vasos sanguíneos se dividem em artérias, veias e capilares, beleza. Só que aqui tem uma outra informaçãozinha, olha, são pequenas, e aí eu falei para vocês que no decorrer das veias e das artérias, elas vão ficando um pouquinho mais finas, e aí possui outro nome. Os vasos sanguíneos, eles são classificados em artérias, e dentro desse grupo das artérias, nós temos artérias mais fininhas, que são artérias de pequeno calibre, que tem são mais fininhas, mais espessas verdadeiramente. E elas são classificadas em arteríolas. Então, essas pequenas artérias são as arteríolas. Olha a informação como é que fica. Vasos sanguíneos podem ser arteríolas, são pequenas o quê? Artérias. Eu não posso colocar artérias que são pequenas arteríolas. Não, as arteríolas são mais finas e menores que as artérias e que transportam o sangue que sai do coração. As vênulas também se unem e formam as veias, que transportam o sangue que chega ao coração. E os capilares chegam até as células, distribuem o gás oxigênio e os nutrientes e recolhem gás carbônico e outros resíduos. Então, resumindo, os vasos sanguíneos podem ser artérias, veias ou capilares, tá? Retornando às artérias, também existem as arteríolas, que são mais finas, têm uma espessura inferior à das artérias. Da mesma forma, as veias, elas possuem ramificações fininhas, mais finas que as veias, e são as vênulas, ok?
Peço novamente a vocês, eu vou até anotar aqui, estudem esse gráfico, que também nós podemos chamar assim. Estudem essa página, para você não ficar lendo o livro todo, você leia isso aqui, meus amores, é muito importante, ok? Essa é a correção da nossa outra atividade, que nós fizemos a nossa aula ao vivo. Agora nós vamos para a aula do dia de hoje. Bom, crianças, agora nós vamos para a página 303, ok? E aí na página 303 fala sobre o coração, uma bomba impulsora. Gostaria de fazer com vocês aqui umas revisões para a gente poder estar falando melhor sobre esse assunto, para não ficar nenhuma dúvida, ok? Vamos lá então. A circulação, que aí como nós vamos estudar o coração, nós sabemos que o sangue vai impulsionar esse sangue para que ele circule no corpo humano. Então aqui, a circulação humana, ela é fechada, característica dela, fechada em vasos sanguíneos. Por que fechada? Existem tipos de circulação. Vou só falar com vocês a nível de conhecimento, mas isso aí não é para você ficar preocupado com esse assunto, porque não é propriamente do quinto ano, não está diretamente ligado. Mas, como aqui está falando que é fechada, nós temos que saber. Vocês precisam saber que há dois tipos de circulação: aberta, fechada. A circulação aberta, ela é um tipo de circulação que ocorre em alguns animais, artrópodes e em alguns moluscos. Já a fechada, essa nossa, ela é um tipo de circulação em que o sangue flui exclusivamente, passa direto dentro dos vasos, né? Dos vasos sanguíneos. Não há contato direto entre esse sangue e as células. Você lembra que para que chegue lá nas células, são os capilares que levam. Então, a circulação humana é fechada em vasos sanguíneos, dupla, bombeada 2 vezes, o sangue sai do coração, depois ele retorna ao coração. Completa, sem mistura. Circulação sanguínea e linfática. Nós vamos nos atentarmos apenas à sanguínea. Aqui nós temos o sistema circulatório, transporte de substâncias no corpo, vasos sanguíneos, coração e sangue, né? Que são os principais órgãos desse sistema circulatório. E aí eu estou vendo aqui, olha, as artérias. Vocês lembram? A artéria, ela faz o quê? São os vasos de saída do sangue. E aí, olha bem, artéria, as arteríolas, depois chega nos capilares. A mesma coisa as veias. As veias já é o contrário, né? Traz sangue ao coração. E aí eu tenho as veias, as vênulas e depois os capilares. E o coração, em algum momento, ele recebe também, entrega, devolve o sangue para os pulmões. Esse sistema circulatório, ele é formado por vasos sanguíneos, tubos, através dos quais o sangue circula. Lembra que eu falei para vocês? É como se nós ligássemos uma bomba da nossa casa, da água, e aí essa bomba leva essa água através de canos até um outro local da nossa casa. Então, são as artérias, as veias e os capilares. Observem que as artérias, elas são um pouco mais, vamos usar esse nome, grossinhas, porque elas vão receber aquele sangue com impacto, porque ele tem que ter pressão para chegar em toda a parte do corpo. As veias já são um pouco mais finas, porque o sangue já sobe, já volta com menos pressão. E os capilares, que são eles que vão ter contato diretamente com as células. E aí nós temos aqui os vasos sanguíneos, as artérias, que são paredes grossas e elásticas. Grossas, mas eu vou falar para vocês assim, precisa de uma visão boa ou mesmo de um telescópio, um microscópio, para você poder perceber. A artéria pulmonar, tem a aorta e tem as arteríolas. As artérias são vasos sanguíneos que levam o sangue do coração para os tecidos.
Vocês estão observando como ela circula no corpo todo, todos os locais, inclusive até aqui, ó, no sistema nervoso? Estão observando? Agora nós temos os vasos sanguíneos, são as veias, outros tipos de vasos sanguíneos. As veias que possuem paredes mais finas. Temos as veias pulmonares, temos a jugular e temos a safena. Nós não vamos nos atentarmos também para essas aqui, é só questão de conhecimento mesmo. As veias são vasos sanguíneos que levam sangue para todos os tecidos, dos tecidos para o coração. Ela faz um trajeto inverso. Os capilares são paredes finíssimas, ramificações de artérias e veias. Na verdade, são as arteríolas, né, e as vênulas. Os capilares são vasos que fazem a comunicação entre artérias e veias. Chegando ao coração, nós temos a cavidade torácica. Tem uns nomes que vocês não vão precisar se acostumar. Mediastino. E temos um tecido muscular estriado cardíaco, que é o miocárdio, que realiza movimento involuntário. Ele não depende da minha vontade para que ele fique fazendo esses movimentos, empurrando, né, esse sangue para fora e recebendo novamente. É um movimento involuntário. O coração é um órgão muscular, sim, tem músculo, e bombeia o sangue do corpo. Agora, nós precisamos também saber que o coração, ele possui 4 cavidades. Professor, aí tem muito mais de 4 nomes, sim, mas nós precisamos apenas lembrar nesse momento disso. São 4 compartimentos, cavidades que ele possui. Ele possui átrio direito, átrio esquerdo. E lembrando a vocês que o lado direito e o lado esquerdo, eles não mantêm comunicação, tá bom? Comunicação que eu digo assim, o sangue do lado direito jorra para o lado esquerdo. Não. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Vamos continuar. O coração por dentro, né, a parte interna desse coração, ele é composto por essas câmeras, essas 4 câmaras. São um espaço, né, por onde o sangue passa, um caminho. E as 2 camadas de cima são chamadas de átrio, relembrando a vocês, o átrio direito e o esquerdo, e as 2 de baixo são os ventrículos. Eu vou confessar para vocês uma coisa, crianças, quando eu era pequena, que eu comecei a estudar nessa matéria, eu não falava ventrículo, eu falava ventríloco. Só que ventríloco é aquela pessoa que fala, ela consegue falar sem mover os lábios, né? Da mesma forma que nós estamos falamos no nosso dia a dia. E eu escrevia isso, eu nunca esqueço, que a professora uma vez me deu uma bronca danada para me parar com essa mania. Aí eu melhorei. Vamos então continuar. O sangue que chega a esse coração, ele está cheio de gás carbônico, vindo de todas as outras partes do nosso corpo, tá? Ele entra, importante, pelo átrio direito, beleza? Logo depois ele vai para o ventrículo direito e depois ele vai para os outros caminhos, até retornar para o pulmão e do pulmão para o coração. O ciclo cardíaco, né? Não é? Movimentos do coração. O coração, ele tem esse movimento que nós chamamos, isso é importante, sístole e diástole. Sístole e diástole. Sístole é quando esse coração contrai, tá? O diástole, olha bem o nome, ele recebe o sangue. Então, a sístole, o coração contrai, porque ele está fazendo o quê? Quando ele aperta, ele está lançando o sangue fora. E quando ele, fora que eu digo para os vasos, né? Para os vasos sanguíneos. E na diástole, ele relaxa, ele recebe o sangue de novo. Então, esse aqui são os 2 movimentos do coração. Sístole e diástole. Marca-passo é um aparelho que se põe no coração quando a pessoa, né, fica com alguma doença grave.
A pulsação também, taquicardia e bradicardia. Isso aí já são termos. Taquicardia, você já deve ter escutado falar. Às vezes o nosso coração, eu quando fiquei há pouco tempo, né, com um problema seríssimo de coluna, eu senti tanta dor, que o meu coração passou a dar isso, taquicardia. Ele fica batendo assim aceleradamente, aí você respira de novo, ele passa. Foi um excesso de dor, né? Então, assim, o coração sofreu aquele impacto, provavelmente. Então, nós temos aqui os dois movimentos. Sístole é o movimento de contração, quando o coração se contrai. E a diástole é quando ele relaxa. Nesse movimento aqui de contração, é quando o sangue ele lança o coração lança o sangue fora para os vasos sanguíneos. E na circulação sanguínea, quando observem aqui, olha, que nós temos o pulmão e aqui o coração, tá bom? Então, aqui tem a grande circulação e a pequena circulação. A pequena circulação, ela transporta sangue do coração. Atenção, isso é muito importante, tá? Nós vamos fazer toda essa leitura no livro também, marcando partes importantes. É que eu gosto muito de trazer uma informação extra para vocês. Extra. Pequena circulação, então, vamos recapitular. A pequena circulação, ela também é conhecida como a pulmonar. Por quê? Ela transporta sangue do coração para onde? Essa daqui, ó. Ela transporta do coração aos pulmões, tá bom? Do coração aos pulmões. Essa é a pequena circulação. A grande circulação, ela conduz o sangue do coração para todos os órgãos do nosso corpo. Então, se você parar e pensar que nós falamos que a artéria é aquele vaso sanguíneo que por onde o coração lança esse sangue, e aí ele tem que vir com pressão para que ele possa percorrer todo o corpo. Eu vou dizer então que ela seria parte da grande circulação, não é mesmo? Então vamos ao próximo. Aqui está melhor para vocês, está registrado. A grande circulação, ela é sistêmica porque ela corresponde ao percurso do sangue entre o coração e o corpo. Por isso que fala que é grande, né? Porque o coração e o pulmão, eles estão próximos. Porém, o corpo todo, o sangue que vem aqui, passa aqui no meu dedinho, mindinho, ele está um pouquinho distante, né? Mais distante do coração do que o pulmão. Essa é a grande circulação. E a pequena circulação, também é conhecida como pulmonar, ela corresponde ao percurso do sangue entre o coração e os pulmões. Bom, agora vocês já viram um assunto diferente um pouquinho, né? Algumas coisinhas a mais. E vamos agora para a leitura do nosso livro. O coração, uma bomba impulsora. Ele vai impulsionar o quê? O sangue tanto para os pulmões como para toda a parte do corpo, nos dois movimentos. Lembram dos movimentos que nós falamos? A grande circulação e a pequena circulação. Algumas informações interessantes sobre o coração, que eu acho muito bacana falar para vocês, é que o coração é o primeiro órgão, não é? Que é formado nos embriões, lá na barriguinha. Antes de você crescer, ter perninha, bracinho, lá na barriguinha da mamãe, naquele quentinho, o seu coraçãozinho foi o primeiro órgão a ser formado. E que o coração do homem bate mais ou menos 72 vezes por minuto. O da mulher bate um pouquinho mais, crianças. Bom, então vamos fazer a leitura. Você sabe que o sangue ele circula no interior de vasos sanguíneos. O que são os vasos sanguíneos? Veias, mas o quê? Artérias e os capilares. Mas o que faz sangue se manter em movimento? Muito bem, boa pergunta. O coração é um órgão musculoso que se contrai e se relaxa naqueles dois movimentos, de sístole e a diástole.
de maneira involuntária. Por que é involuntária? Não depende da minha vontade que esse coração pare de bater. Funcionando como uma bomba que impulsiona o sangue pelo interior dos vasos sanguíneos e aí eles vão seguindo o caminho que eles já conhecem de cor e salteado. Aqui tem uma imagem interessante para vocês perceberem que o coração ele é muito próximo aos pulmões. Por isso é que esse movimento aqui, quando o sangue vai para o coração e retorna, do pulmão para o coração, é o que nós chamamos de pequena circulação. Os movimentos de contração e relaxamento produzem os batimentos cardíacos, o tum-tum. E esses batimentos podem ser sentidos em nossa pulsação. Vamos às pesquisas. A pulsação é o movimento do sangue nos vasos sanguíneos. A pulsação, o que é a pulsação? É o movimento do sangue nos vasos sanguíneos. Aí você pode perceber, é só você pôr a mão, se você colocar a mão no seu pulso, da maneira que está aqui no livro, na página 304, você consegue sentir um tum-tumzinho muito levezinho no pulso, mas é a maneira em que o sangue está correndo. Ela ocorre a cada vez que o coração bate. Bom, então vamos lá, você é o cientista. Aprenda a identificar alguns pontos onde é possível sentir a pulsação. Vamos lá. A pulsação sentida na parte interna do pulso se dá pela passagem do sangue pelo interior da artéria radial. Eu vou pedir que vocês realizem esse movimento aqui. Fica quietinho, para um pouquinho, respira naturalmente, põe o dedo, né, da maneira que está ali, o indicador e o médio no pulso, deixa a mão relaxada, põe em cima da perna, igualzinho mostra a figura e você vai sentir. Depois você vai fazer esse mesmo movimento, mas em relação ao pescoço, logo abaixo do final do osso maxilar, a arcada dentária, a parte de baixo, tá bom? Vamos, eu quero que vocês tentem sentir a pulsação. Depois que você sentir, né? Olha só, todos esses passos você tem que seguir. Então, você vai sentar, vai fazer primeiro dessa maneira bem tranquila. Para um pouquinho, depois você vai medir a pulsação durante 1 minuto, da mesma forma, você tranquilo. Só que depois eu quero que você dê uma corridinha no seu quintal, rapidinho, e volta para fazer a medição, para você perceber se aumentou, se diminuiu, mas tem que ter atenção para fazer isso aqui. Você vai reparar em repouso como foi a sua pulsação. Após a corrida de 1 minuto, há um aumento nos batimentos? Com certeza. E de 2 minutos, há um aumento maior ainda, não é isso? Tenta fazer que você vai conseguir. Depois nós vamos responder juntinhos aqui. Vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem. Bom, vamos lá, crianças. Eu vou confessar para vocês uma coisa. Para que eu perceba esses movimentos no meu pulso e no meu pescoço, eu não consigo. E não sou só eu, não. Eu já fiz esse movimento, né? Esse pedir para alguém ver essa pulsação, eu não consigo. Eu a imagino, né? Que é porque o meu braço, a minha formação muscular, eu sou muito musculosa internamente, né? Que eu tenha músculos, não, me entendam. A minha formação muscular interna, ela é muito fechada. Inclusive, eu tenho dificuldades gravíssimas em fazer exame de sangue, porque as veias não conseguem ser acessadas com facilidade. Então, assim, eu vou confessar a vocês que é meio difícil para mim realizar essa atividade. Agora, para uma criança na sua idade, eu deixei esse aqui como base. Eu não posso pôr uma resposta aqui, porque cada pessoa é um ser único. Então, eu não tenho como inventar aqui uma medida. Agora, em média, a faixa etária de vocês, em média, em repouso, o batimento cardíaco é cerca de 80 batimentos cardíacos por minuto. E após 1 minuto de corrida moderada, já passa para 110.
E depois de 2 minutos, cerca de 120 por minuto. Vamos agora aqui continuar. Então, agora, diante, né, dos seus batimentos, a medição que você fez, por favor, registre aqui. Vamos responder. O que aconteceu com a pulsação após a corrida de 1 minuto? É lógico que houve um aumento, tem que ter um aumento. E depois de 2 minutos, a lógica me diz que o aumento, né, vai ser maior ainda. Número 3, conclua. Por que os batimentos cardíacos aumentam com a realização de atividades físicas? Porque durante uma atividade física, né, intensa, mesmo que seja uma corrida, os batimentos cardíacos aumentam porque o sangue deve suprir as células com maior quantidade de nutrientes e gás, visto que elas estão gastando um pouco mais, né, do que o normal. Então, vamos continuar. Como funciona o coração? O coração é um órgão musculoso de controle involuntário. Vamos marcar isso aqui, que é importante. O coração é um órgão muscular que recebe, até aqui, de controle involuntário. Ele recebe o sangue do corpo e o impulsiona para todo o organismo. Ele tem 2 lados, o lado direito e o lado esquerdo. Todo o sangue passa pelos 2 lados do coração. Veja como isso ocorre, observando os esquemas a seguir. No lado direito do coração, representado em azul, olha aqui, no esquema 1, esse aqui, muito importante para vocês isso aqui, depois eu vou marcar para estudar. Entra o sangue que está retornando do corpo. Este sangue está com pouco gás oxigênio, que foi distribuído entre as células e utilizado para gerar energia. E muito gás carbônico. Então, para eliminar o gás carbônico e absorver mais oxigênio, o sangue é impulsionado para os pulmões, onde ocorrem as trocas gasosas, ok? Então, ele entra um sangue, digamos que um sangue pobre, e sai um sangue rico. Vou deixar aqui anotadinho para vocês estudarem esse esquema aqui, por favor. Anotem no caderninho, no livro de vocês. Nas aulas anteriores, nós aprendemos que as trocas gasosas que ocorrem nos pulmões consistem em absorver o oxigênio do ar por meio da inspiração e eliminar o gás carbônico do corpo pela expiração. O gás oxigênio inalado é transportado pelo sangue a todo o organismo, a fim de participar de uma reação química que libera energia nas células. Ao passar pelos pulmões e realizar as trocas gasosas, o sangue está novamente com bastante oxigênio. Então, ele entra no lado esquerdo do coração, representado de vermelho, no esquema 2, de onde é impulsionado para chegar a todas as partes. Ou seja, um sangue, vamos falar que é um sangue quente, tá? E aí esse sangue está limpo de impurezas e ele sai com maior força. Por isso é que ele sai pelas artérias. E quando ele entra pelas veias. Esses 2 gráficos são muito importantes, tá bom? Vamos continuar aqui. É importante lembrar que, ao mesmo tempo, o sangue com oxigênio sai do coração para o restante do corpo, o sangue com muito gás carbônico está entrando no lado direito. Então, assim, entra aqui e sai no mesmo tempo. É uma movimentação muito intensa. Onde ocorrerão as trocas gasosas, que é a eliminação do gás carbônico e a absorção do oxigênio. Ou seja, o processo de entrada e saída é contínuo. Não entra um sangue aqui, fica 24 horas para depois sair, não. Entrou, ocupando esse espaço, já está saindo para dar espaço maior para esse sangue ser transformado. A prática de atividades físicas regulares fortalece o músculo do coração, tornando-o mais eficiente para bombear o sangue oxigenado por todo o corpo.
Isso significa que o coração de um indivíduo com um bom condicionamento físico vai impulsionar mais sangue, com menor quantidade de batimentos, o que é muito bom. As pessoas, elas podem ser classificadas, né, em 3 grupos de acordo com os batimentos cardíacos, a frequência cardíaca. Vamos marcar vamos escolher uma cor bem forte, de vermelho aqui. Sedentários, ativos ou altamente ativos. Se tivesse alguém aqui altamente sedentário, seria eu. Vamos ver, os sedentários, quando o coração bate mais que 75 vezes por minuto. Ativos, quando o coração bate entre 60 a 70 vezes por minuto. Altamente ativos, quando o coração bate menos que 60 vezes por minuto. Portanto, as pessoas altamente ativas têm um coração mais eficiente, que bombeia mais sangue a cada batimento. Por isso que eu falei que se tivesse alguém altamente sedentário, seria eu essa pessoa. Agora nós vamos para essa atividade 2. Eu nem falei com vocês, me perdoem, meus amores. O que a tia vai fazer? Esse exercício de hoje, nós vamos realizar esse exercício aqui, tá bom? E vamos deixar para casa apenas essa parte que é de casa mesmo, ok? Então, nós vamos dar continuidade aqui a esse restante, que é uma atividade muito fácil. E é bom que a gente vai fixando mais e mais o conteúdo. Vamos ver essa atividade 2. Vamos fazer a leitura. Pesquisadores tinham como objetivo montar um programa de treinamento em bicicleta ergométrica, conhecida por spinning, para melhorar o condicionamento cardiovascular dos participantes, reduzindo a frequência cardíaca em repouso. Para analisar o efeito da prática periódica do spinning, foram feitas 3 medições de frequência cardíaca em repouso em participantes assíduos, ou seja, frequentando ativamente, durante 3 semanas. Os alunos foram divididos em 3 grupos: sedentários, ativos e altamente ativos. Vamos observar esse gráfico. E aí eu tenho aqui, olha, o resultado da primeira semana, da segunda semana e da terceira semana. O título do gráfico: frequência cardíaca média em repouso. O grupo 1 é o de azul, o grupo 2 laranja e o grupo 3, esse verde abacate. O que nós vamos... Observe o gráfico de colunas múltiplas e faça o que se pede. Lembra que nós já estudamos gráficos lá no começo? Isso aqui é múltiplo, porque é mais de uma coluna, tá? E aí vamos ver. Classifique os grupos avaliados na pesquisa em sedentários, ativos e altamente ativos. E aí, como é que nós vamos analisar isso aqui? Você deve estar sentindo falta de alguma informação, mas não deveria. Por quê? Nós já sabemos, visto aqui nesse quadro, que conforme você vai praticando exercício físico, seu coração bate menos, né? E isso é muito bom, ele bombeia o sangue, mas sem excesso de batimentos. Então, quanto menor este número, melhor você está. Então, o que eu posso perceber aqui? Que o grupo 1, que é esse grupo aqui de azul, classifique os grupos avaliados. É grupo dos sedentários, estavam quase já morrendo com a língua de fora, não é mesmo? Aqui é o grupo dos sedentários, que tinham muitas dificuldades. Eu não sou desse grupo, porque provavelmente já teria caído no primeiro momento. Sedentários. Deixa eu arrumar aqui para não ficar torto. Espera aí só um pouquinho. Opa. Sedentários. O grupo 2, tá? Já está um pouco menor. São o quê? São os ativos. Ativos. E o grupo 3, já dá para você perceber, o grupo 3 vão ser os altamente ativos. E observem que ao final, altamente ativos.
Observem que ao final da terceira semana, a diferença, o que aconteceu, crianças? Continuou ou diminuiu? Aham, muito interessante isso. Vamos aqui dar continuidade à pergunta. Que grupo teve a maior redução dos batimentos por minuto em relação à primeira mensuração da frequência cardíaca em repouso? Quem foi o grupo que teve a maior redução? Quem diminuiu mais? Foram quem? Os sedentários. Bom, eu vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem essas duas questões, né? Quem teve a maior redução era 80, passou para 72. Depois de 71 para 63. Depois terminaram na terceira semana, em menos de um mês no caso, com 60. E o grupo que já estavam afiados ficou com 55. Então, você pode ver que a diferença foi mínima. Aliás, foi mínima, porém grande, né, em relação aos sedentários para os altamente ativos. E depois eles se equipararam aqui. Depois, na letra C, podemos dizer que o programa de treinamento físico melhorou o condicionamento vascular, cardiovascular dos participantes? Com certeza, não é mesmo? Então, vamos lá. Que grupo teve a maior redução dos batimentos por minuto em relação à primeira mensuração da frequência cardíaca em repouso? O grupo dos sedentários, não é? Obtiveram uma maior redução. Foi quem mais diminuiu, era quem realmente mais precisava. Na letra C, podemos dizer que o programa de treinamento físico melhorou o condicionamento cardiovascular dos participantes? Com certeza, sim. E por quê? Porque a frequência de repouso de todos diminuiu bastante, de quem precisava principalmente. Eu devia estar aqui, crianças, no 90, se eu fosse fazer essa corrida. Não, tá errado. Eu ia ficar aqui no 0, subindo aqui, ó, um tracinho, porque eu nem sei andar de bicicleta, quem dirá pedalar. Esse tempo todo, eu ia morrer do coração. Vamos agora continuar aqui a nossa leitura. Vou deixar vocês fazerem essa leitura aqui um minutinho, tá bom? Observem esse gráfico, façam essa leitura todinha, para depois nós vamos fazer, vou fazer a explicação para vocês e depois nós vamos responder. Muito bem, vamos retornar agora para fazer a leitura. O que acontece com o corpo humano quando há pouco gás oxigênio disponível? Leia o texto a seguir e conheça os efeitos das grandes altitudes no organismo. Eu não sei se vocês já ouviram falar em Mal da Montanha. Não sei também se vocês já assistiram o filme Morte no Everest. Podem assistir, que não tem nada assim horroroso não, tá, crianças? Nada de errado. É inspirado em fatos reais. Trata de problemas enfrentados por alpinistas que, durante escaladas por pela montanha mais alta do mundo, tiveram problemas muito graves. Esse mal da montanha é um distúrbio cujos principais sintomas são sonolência, dor de cabeça, náuseas, perda de apetite. Por que isso ocorre? Em virtude de alterações no corpo humano, quando esse se encontra em condições ambientais adversas, né? Bem diferente do que o seu organismo é acostumado, como acontece com a falta de gás oxigênio. Então, vamos fazer a leitura. Mal das montanhas. As montanhas sempre atraíram os seres humanos, mas, para explorá-las, os alpinistas precisam superar uma série de dificuldades, entre elas a falta do gás oxigênio. É uma montanha mais alta do mundo. Passei, essa eu não quero ir não. Esse passeio eu não quero ir não. À medida que se sobe a montanha, o ar vai se tornando rarefeito. O que é isso? Ou seja, a quantidade de gás oxigênio vai diminuindo no ar. Aí temos uns dados aqui embaixo que nós vamos analisar daqui a pouquinho. E com isso, vários sintomas aparecem. Quais são os sintomas dessa falta do oxigênio? Marquem, por favor: dores de cabeça, tonturas, enjoos,
dores musculares, taquicardia. Nós já falamos aqui que é isso, né? O coração acelera. Lentidão de raciocínio, dificuldade respiratória, entre outros. Os alpinistas chamam esse problema de mal das montanhas. E aí aqui nós temos, tá, a relação entre a altitude e a porcentagem de gás oxigênio presente no ar. No nível do mar, que seria nosso momento, 20,95%. 1.000 metros, olha como é que vai diminuindo. Agora, a 5.000 metros, olha só, que diferença. Metade, né? Para chegar ao topo das montanhas, os alpinistas precisam de um período de adaptação, a fim de dar tempo ao corpo para se adaptar às diferentes condições do ambiente. Nesse período, o organismo sofre diversas alterações. Ocorre um aumento na frequência respiratória e nos batimentos cardíacos e aumento na produção de hemácias com a finalidade de normalizar a quantidade de oxigênio que chega às células. No período de adaptação, os alpinistas ficam acampados na montanha durante vários dias em diferentes altitudes. Mesmo depois do período de adaptação, a capacidade física dos alpinistas é limitada. Os movimentos são mais lentos e se gasta muita energia para realizar as atividades. Eles sentem-se muito cansados. No entanto, o mal das montanhas não afeta os povos que vivem em altitudes elevadas, como os quechuas e os sherpas, pois eles já estão adaptados a essa altura, eles moram lá. Então, agora vocês vão, com base no texto, porque em grandes altitudes os alpinistas podem ter taquicardia e aumento da frequência respiratória. Por quê? Porque eles buscam, né, através da respiração, a concentração de maior quantidade de gás oxigênio, por meio da respiração. Façam a leitura novamente para poder responder. E vou fazer a leitura aqui também para vocês responderem essas duas últimas aqui. Por que em grandes altitudes os alpinistas podem ter esse acelerar do coração e o aumento da frequência respiratória? Número 2. As equipes brasileiras de futebol, participantes da Copa Libertadores da América, enfrentam dificuldades adicional ao competir em cidades de grande altitude, como as que se localizam em países como Bolívia, Peru, Equador e Colômbia. Isso ocorre porque a altitude diminui a capacidade de desempenho físico e esportivo de atletas não aclimatados. Aclimatados, né, é o organismo se ajustar às modificações do ambiente. Bom, responda, por que o desempenho físico dos atletas não aclimatados pode diminuir quando eles estão em grandes altitudes? Porque a capacidade e o desempenho deles, físico e esportivo, porque em grandes altitudes há o quê? Menor concentração de oxigênio. E eles precisam desse oxigênio para terem velocidade, força, beleza? Vou dar 2 minutinhos para vocês responderem essas duas questões. Pois bem, já terminaram a correção. Deixa eu tentar arrumar aqui, ficar mais bonitinho, mas não está ficando bacana. Vamos ver se melhorou. Bom, porque em grandes altitudes os alpinistas podem ter taquicardia e aumento da frequência respiratória? Porque a frequência respiratória e a cardíaca, elas aumentam porque eles buscam esse ar, né, essa concentração do oxigênio. E aí ela fica, é como se não tivesse o oxigênio. Então, eles forçam para buscar esse oxigênio. Por isso é que eles ficam com esse cansaço. E quanto aos atletas, a pergunta aqui é essa aqui. Por que o desempenho físico dos atletas não aclimatados, quando estão adaptados, né, pode diminuir quando estão em grandes altitudes? Porque há menor concentração de gás oxigênio no ar inspirado. A altitude provoca diminuição da capacidade de desempenho físico e esportivo de atletas não aclimatados. E, às vezes, até eles ficam algum tempo
Ai, peraí, só um pouquinho, crianças. Eles ficam algum tempo de... Como é que falam? Crianças, os atletas que eles ficam em concentrações, não é? Em concentrações, e aí, mesmo assim, ainda ficam bem cansados nos jogos. Um time que nunca fica cansado, que joga muito bem, é o Fluminense. Joga muito bem, pode ser em qualquer altitude. Vamos continuar. Bom, agora eu vou deixar essa atividade aqui para casa para vocês, tá bom? Essa aqui vai ser a atividade individual. Não vou falar para casa, eu vou dizer que ela é individual, belezinha? Bom, vamos responder essas questões. Em casa, você vai fazer no caderno. Responda as 2 perguntas que foram feitas no início deste módulo. Lá no início. Quero ver quem é que vai acertar. Tá muito fácil, porque eu falei isso aqui várias vezes. Vocês vão realizar no caderno. Não pode, vou deixar aqui 6 linhas para você dar uma resposta completa. Não pode esquecer o cabeçalho, a página, número 1, aí você vai responder. Por onde o sangue circula dentro do nosso corpo, amores? Por onde? Pelos músculos, pelos vasos sanguíneos. O que são esses vasos sanguíneos? Artérias, veias e os vasos capilares, não é isso? O sangue circula pelos vasos sanguíneos que são distribuídos por todo o corpo. O sangue que sai do coração é transportado pelos vasos, chamados artérias. Não pode esquecer que as artérias se ramificam ao longo do corpo, formando as arteríolas, que vão até os vasos capilares. Muito bem. Então, aqui, por onde o sangue circula dentro do nosso corpo. B, o que faz com que o sangue circule continuamente pelo corpo? São os movimentos do nosso coração. Muito bem. Número 2, também é para você responder no caderno, tá bom? Número 2, a imagem ao lado representa algumas veias no braço da pessoa. Responda, que característica diferenciam as veias das artérias do corpo humano? Ah, não, vocês sabem isso? Veias e artérias. Uma é mais grossinha e a outra mais fininha. Artérias mais grossas, veias mais finas. Ah, vocês vão tirar 10, tenho certeza. Número 3, o número 3, você pode fazer esse primeiro aqui no próprio livro, tá bom? Você pode fazer esse exercício aqui, número 3, observando a página 306, ok? Pinte de azul o lado do coração que recebe o sangue rico em gás carbônico. Qual é o lado que recebe o sangue rico em gás carbônico? Sangue que vem para dentro do coração. Olha aqui, entrada, tá bom? Você vai pintar essa parte de que cor? De azul. E de vermelho, o lado do coração, que recebe o sangue rico em oxigênio. Lado aqui, direito e lado esquerdo. B. Após o sangue rico em gás carbônico chegar ao coração, para onde ele será impulsionado e por quê? Vamos pensar um pouquinho. Para onde que esse sangue vai? Presta atenção. Após o sangue rico em gás carbônico chegar ao coração, para onde ele será impulsionado? O sangue rico em gás carbônico, ele vai ser impulsionado pelo coração aos pulmões. Ele sai com força, porque ele é um sangue quente. Quente é a maneira de falar, tá, meus amores? Letra C. Para onde será impulsionado o sangue que sai do coração pelo lado esquerdo? O sangue que sai do coração pelo lado esquerdo, ele é rico em quê? Em oxigênio, portanto, será impulsionado para todo o corpo. Para todo o corpo, aí sai pelas artérias.
Na letra B, deixa eu só recapitular aqui com vocês. Após o sangue rico em gás carbônico chegar ao coração, para onde ele será impulsionado? O sangue rico em gás carbônico, que não é aquele ar bom, ele será impulsionado pelo coração aos pulmões, para ser feito o quê? A troca gasosa, ok? E na letra C, não vai para o pulmão, ele já vai para o corpo todo. Ele será impulsionado para todo o corpo. Número 4, as populações que vivem em altitudes elevadas não são afetadas pelo mal das montanhas, pois estão adaptadas a essa condição. Explique como o corpo se adapta à altitude. Essa altitude, ela significa o quê? Que o corpo já está se habituando, né? Ficando acostumado a essa sobrevivência, a baixa concentração de oxigênio. E o coração, o sangue, tudo fica já de acordo. Ok? Então, aqui é a revisãozinha. Engraçado, apenas 3 perguntinhas, 4, não, 3 aqui, e mais uma aqui, é quase que a revisão do nosso conteúdo todo. Nós vamos parar aqui. Essa aqui será a correção da próxima aula, a página 312. 312, na próxima aula, correção. Tá bom? 312. Respondam no caderno o número 1, letra A, 6 linhas, B, 6 linhas. Número 2, também no caderno. Número 3, não precisa, nos 2 tópicos da letra A. Agora, a letra B, caderno. Letra C, caderno. Número 4, caderno. Cabeçalho, página, tudo bonitinho. Letra linda, ok? Bom, nós vamos parar a nossa aula de ciências por aqui. Na próxima, nós vamos dar continuidade para fazer o encerramento deste módulo, ok, meus amores? Não deixem de realizar as atividades, não deixem de ler aquelas páginas que eu pedi para vocês, que eu marquei lá, estudem. Não estamos no dia a dia em sala de aula, mas isso não muda a questão do seu compromisso com o estudo, ok? Senta, realiza, vai dar certo. Confio no potencial de vocês. Um beijão, até a próxima aula, meus amores.